O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para ele. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e se cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Ele respondeu: de fato, antes vem Elias para pôr tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se sentar, encontre seu lugar. Aleluia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aquilo que nós acabamos de escutar na proclamação do Evangelho é o grande convite que Jesus está fazendo a nós nesse carnaval de 2012. Nós nos retirarmos, nós estarmos num lugar com Ele. Se você percebeu, você subiu uma montanha, não é verdade? Nós estamos num lugar alto, para
que Ele revele a você aquilo que é a vontade dEle para a sua vida. O dia todo deste sábado foi um dia de grandes revelações de Deus a nós. Deus falou concretamente conosco durante esse dia, desde a oração da manhã, depois na pregação do Dunga, na pregação do Márcio Mendes, agora à tarde na pregação do Adriano. Deus foi se revelando e revelando a vontade dEle para cada um de nós. Você precisa se sentir tão privilegiado quanto Pedro, Tiago e João foram privilegiados naquele momento que subiram ao Monte Tabor com Jesus, e ali eles experimentaram a revelação, aquilo que Cristo queria lhes mostrar. Mas vale a pena nós fazermos, antes de adentrarmos essa palavra de hoje, fazermos memória daquilo que foi a liturgia da palavra dessa sexta semana do tempo comum, que se encerra com essa Eucaristia. Amanhã nós já celebramos o 7º domingo do tempo comum. No domingo passado, no 6º domingo do tempo comum, a igreja colocou diante de nós, diante dos nossos olhos, para a nossa reflexão, a igreja colocou a cura daquele leproso. Não sei se você recorda da missa dominical da semana passada. Jesus que curava aquele leproso, uma ação poderosa de Deus, Deus que mostra o seu poder. Ali eles começam a ver os sinais, os prodígios que Jesus fazia. Eles começam a contemplar ali a divindade. Porém, muitos tinham vindo antes dele dizendo que eles eram o Messias, faziam também alguns sinais, mas eram falsos messias. E a igreja na segunda-feira coloca diante da liturgia da palavra, seguindo o Evangelho de Marcos. Na segunda-feira a liturgia mostrava os fariseus pedindo a Jesus um sinal. Porém, os fariseus estavam com o coração fechado. Eles não tinham um coração aberto, eles estavam querendo testar Jesus, colocar Jesus à prova, e o interesse que Jesus tinha era de formar os seus discípulos. Dá uma olhadinha para quem está aí do seu lado e diga para essa pessoa: você é um discípulo de Jesus. E ele disse que não daria um sinal para eles. Termina a liturgia com Jesus dizendo aos fariseus que não faria nenhum sinal diante deles. Na terça-feira, Jesus ensina algo para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado para vocês não se contaminarem com essa mentalidade dos fariseus, e principalmente com aquilo que eles fazem. Eles colocam um peso nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não vivem aquilo que eles pregam. Eles só colocam um peso. Então, em alguns ensinamentos, Jesus disse: fazei o que eles dizem, mas não fazei o que eles fazem. Na quarta-feira começa uma mudança. É muito interessante nós percebermos isso na liturgia e principalmente naquilo que Deus quer falar a cada um de nós. Mostra o milagre lá no capítulo 1. O Evangelho de Marcos ele é curto, só tem 16 capítulos, então são muitos os milagres, os sinais, os prodígios. Mostra-se o milagre da cura do leproso, a fama de Jesus que vai se espalhando, os discípulos que vão ali se encantando com tudo aquilo que eles viam Jesus fazer, a pregação com autoridade, os doentes que eram curados, os demônios que obedeciam à voz de Jesus e que eram expulsos, exorcizados da vida daquelas pessoas oprimidas. Eles estavam de uma maneira muito real, encantados com tudo que eles estavam vendo. Eles estavam envolvidos por tudo aquilo que eles estavam presenciando.
E andar com uma pessoa famosa é muito interessante, todo mundo se aproxima. Você é amigo de Jesus? Pedro devia se orgulhar, né? Sim, eu sou amigo dele e tal. Enquanto está ali na glória, nos milagres, todo mundo aplaudindo, as multidões seguindo, querendo escutá-lo, querendo chegar perto dele, ele incomodando os chefes daquele tempo, da religião judaica, os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Ele é famoso. Jesus estava no auge da fama, naquela caminhada da sua vida pública. Porém, quarta-feira, nós vemos uma outra cura, que vai dividir nessa semana o ensinamento aos discípulos. Jesus cura um cego. Vocês estão lembrados? E como Jesus cura aquele cego? Em duas etapas. Ele não cura imediatamente. Jesus tira aquele cego de Betsaida, leva para um canto com os discípulos, e ali a palavra diz que Jesus cospe nos olhos daquele cego. Ele cospe nos olhos do cego, impõe as mãos e pergunta: o que você está vendo? E o cego diz: eu estou vendo homens como árvores. Eu não estou enxergando claramente. Ali já começa um ensinamento profundo de Jesus. A cura se manifesta, mas ele estava ensinando o que ele queria, qual era a vontade dele, qual era o caminho que ele iria tomar, e o caminho que cada discípulo de Jesus, a partir daquele tempo, iria viver. E ele de novo impõe as mãos, e ele pergunta para aquele cego: e agora? E ele diz: eu estou vendo claramente. Jesus estava mostrando para os discípulos que até aquele momento, eles não estavam enxergando com clareza o que ele queria revelar, o que ele queria mostrar, onde ele queria levar cada um deles, o que estava reservado para cada um deles. E aí vale a pena a gente recordar o que o apóstolo Paulo vai dizer: sabemos que o que Deus tem preparado para nós, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nenhum coração foi capaz de sentir aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Pergunta para esse discípulo de Jesus que está aí do seu lado: você ama Jesus? De verdade? Olha, eu sou obrigado a reconhecer que você ama Jesus, senão você não estaria aqui na Canção Nova nesse fim de semana. Você estaria em outro lugar. Teria tantas opções, tantos clubes, tantos lugares para você ir, e você deu uma prova de amor para Jesus. Diga para essa pessoa: parabéns, você deu uma prova de amor para Jesus, de vir para a Canção Nova nesse carnaval. E Jesus está vendo a prova de amor que você deu. Aplauda mais uma vez o seu irmão, porque ele veio. Jesus está vendo, Jesus está caminhando no meio de nós, e Ele está feliz, satisfeito de você estar aqui na Canção Nova, e você vai receber dele aquilo que Ele preparou para esse fim de semana, para a sua vida. Ninguém vai impedir aquilo que Deus preparou para você de acontecer. Sabe por quê? Você deu o primeiro passo. Às vezes a gente fica só esperando, mas você deu o primeiro passo. Mas vamos lembrar do evangelho da quinta-feira. Jesus que leva os seus discípulos a uma cidade de Cesareia de Filipe. Esse lugar era um lugar de culto pagão. Quando eu fiz um curso na Terra Santa, para conduzir as peregrinações da obra de Maria e da Canção Nova, nós visitamos esse lugar. É aos pés do Monte Hermon, é um parque bonito,
bem cuidado. As peregrinações geralmente não vão lá, mas é um lugar, nós fomos ler esse evangelho nesse lugar, era um lugar de culto pagão. E é interessante todo o sentido que Jesus dá, toda a ação que Jesus faz, todo o milagre que Jesus realiza, todo ensinamento que Ele dá tem um sentido profundo. Jesus leva num lugar de culto pagão os seus discípulos para perguntar para eles: que dizem os homens? Quem dizem os homens que eu sou? Foi essa a pergunta do evangelho da quinta-feira. A mudança de visão, sair daquela visão que não tinha clareza para entrar para uma visão clara. E aí Pedro toma a frente, o líder, e em nome dos outros ele responde: tu és o Messias. E Jesus fala: não diga para ninguém. Só que aí muda. Jesus passa para a revelação que ele queria fazer. E ele começa a dizer que ele teria que sofrer muito, passar por humilhações, por perseguições, chegar até a cruz e depois ressuscitar. Qual é a reação de Pedro? Chama Jesus num canto e a palavra diz: Pedro repreende Jesus. E Jesus imediatamente tem uma reação: afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa com os pensamentos de Deus, mas com os pensamentos humanos. Jesus faz isso na frente dos discípulos, para mostrar que ele estava trazendo toda a revelação, ele estava tirando o véu. Eles tinham visto a glória, o poder, eles tinham experimentado com a autoridade que Jesus havia dado a eles, mas agora Jesus estava revelando o resto que ele iria viver e que cada discípulo iria passar. Afasta-te de mim, Satanás, porque você não pensa com os pensamentos de Deus, mas com os pensamentos dos homens. Ali muda. E ali Jesus começa a revelar a plenitude da vontade de Deus. Daquilo que era o projeto de Deus para eles, mas também para você. Daquilo que era o projeto de Deus para cada um de nós. Daquilo que era o projeto de Deus e que é o projeto de Deus para aquela pessoa da sua família que ainda não abriu o coração para Jesus. O projeto de salvação, porque os estudiosos daquele tempo, os próprios discípulos, os apóstolos de Jesus, caminhavam com ele, mas era difícil para eles entenderem um Messias que passaria pelo sofrimento, que passaria pela dor, que passaria pela humilhação, porque eles esperavam a manifestação de um rei como Davi, que venceria o inimigo, que venceria o grande gigante Golias. E para quem era o gigante na vida do povo judeu? Quem era o gigante na vida dos discípulos, na vida daquele povo que vivia naquele tempo? Roma, o império romano que os oprimia, que os humilhava, que tirava o imposto deles, que os tratava mal, que não tinha consideração nenhuma por aquilo que eles viviam e até mesmo pela religião deles. E Jesus diz: eu vou ter que padecer, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que ser humilhado, vou morrer e depois vou ressuscitar. Opa, espera aí, agora não. O senhor está ficando doido? O senhor perdeu a cabeça? Que Messias é esse que passaria pelo sofrimento? O Messias vem para libertar Israel? Oh, fica quieto. Afasta-te de mim, Satanás. E aí ele continua o ensinamento. Vocês escutaram muito bem ontem os que estavam aqui na missa de abertura presidida pelo padre José Augusto. O que o evangelho de ontem trouxe? Alguém lembra?
Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue-me. Porque aquele que quer salvar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por causa do meu nome e do Evangelho, salvá-la-á. Pergunta mais uma vez para o seu irmão, você é discípulo? Pergunta para o irmão que está do outro lado, você é discípulo? O que ele disse, sim ou não? Ixi, eu estou vendo algumas dúvidas aí, não? Estou vendo um monte de balãozinho com um ponto de interrogação. Ser discípulo do Cristo glorioso é muito fácil, não é verdade? Ser discípulo daquele que faz milagres é muito fácil, não é verdade? Ser discípulo daquele que ensina com autoridade é muito fácil, não é verdade? Mas ser discípulo daquele que vai até a cruz não é nada fácil. E além de ir até a cruz, ele também diz que para nós existe uma cruz para os seus discípulos. Quem quer vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pergunta para o seu irmão, você tem alguma cruz? Se ele tem, é sinal que realmente ele já assumiu o discipulado. Não é a cruz que você carrega no peito, o irmão levantou a cruz aqui, eu estou falando uma cruz na sua vida. Essa é fácil da gente levar no bolso, na bolsa, no peito. Mas e a cruz que pesa às vezes no nosso ombro? Dos nossos problemas familiares, das nossas dificuldades financeiras, do nosso problema pessoal, do nosso temperamento, das nossas fraquezas. Dá uma olhadinha, vê se tem um discípulo aí do seu lado. Coloca a mão no ombro dele, vê se está ferido aí da cruz. Pergunta para ele, está pesado? Deixa eu perguntar, o seu irmão falou que ele tem uma cruz? Quem é a pessoa que falou do seu lado, que tem uma cruz? Levanta a mão aí para eu ver. Bem alto. Eu queria que você aplaudisse esse discípulo de Jesus que está aí do seu lado. Porque realmente ele entendeu e assumiu. E vale a pena a gente lembrar algo que o apóstolo Paulo nos ensina. O Senhor não permite provações que nós não somos capazes de suportar. Você está me entendendo? Puxa vida, padre. Saí lá da minha casa para passar o carnaval na Canção Nova. E o senhor vem falar para mim de cruz. Já chega que eu deixei lá em casa, nem quis trazer para a Canção Nova. Mas eu não posso negar o ensinamento. Eu não posso negar a verdade do Evangelho. E aí a gente entra diretamente no Evangelho. Jesus leva esses três para eles experimentarem que valeria a pena pagar o preço nessa terra pela experiência do céu futuro que virá para aqueles que forem fiéis até o fim e perseverarem até o fim. Jesus os coloca no Monte Tabor para que eles experimentem um pouco do céu, para que eles se assustassem. A palavra diz que Pedro ficou assustado, não sabia nem o que falar. Vamos fazer para nós aqui 3 tendas. De tão bom que está o negócio, né? Vamos permanecer aqui, a glória está transfigurado. O céu desceu aqui, Elias, Moisés, a lei, os profetas. Claro, ali todo o ensinamento e a revelação que Jesus é o cumprimento. Jesus é o cumprimento da lei. Que Jesus é a realização de todas as promessas representadas no profeta Elias. Mas Jesus permite com que eles experimentem o céu. Gente, a Canção Nova, cada acampamento tenta fazer isso. Quando a gente entrevista algumas pessoas aí na chácara, as pessoas dizem: aqui é um pedaço do céu.
A Canção Nova tem tentado ser esse Monte Tabor, para que de vez em quando a gente suba no Monte Tabor e desça para continuar o caminho, porque nós temos uma certeza de que existe um céu, e esse céu foi preparado para nós, pela entrega de Jesus. Aqui você experimenta essa força, você faz essa experiência de céu, para que você não desista lá embaixo, quando você volta para sua casa, quando você volta para sua família, quando a cruz fica mais pesada, você lembra, existe um céu, eu recebi uma força, eu fiz uma experiência de Deus, eu fiz uma experiência com o céu, e eu não posso desistir. Diga para o seu irmão que está do seu lado, você não pode desistir, existe um céu preparado para você. Por isso eu preciso dizer, diga para ele, por isso eu preciso dizer, vale a pena perseverar, vale a pena continuar lutando, vale a pena não desistir. Segura na mão dele, diga: receba agora a palavra. Marcos, capítulo 13, versículo 13. Balança a mão dele, diga: Marcos, capítulo 13, versículo 13. Você sabe o que está escrito lá? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A Canção Nova é esse oásis, é esse Tabor onde Deus nos traz. Existem muitos outros, eu só estou falando para você aqui agora, porque você está aqui na Canção Nova. Mas existem muitos outros que Deus tem levantado para ser um Tabor na vida de muitas pessoas, para que esses irmãos e essas irmãs não desistam quando a cruz pesar. Mas lembrem-se de que existe um céu, e que vale a pena renunciar o mundo, vale a pena renunciar a droga, vale a pena renunciar o sexo antes do casamento, vale a pena renunciar o álcool, vale a pena renunciar aquilo que nos contamina, que nos afasta de Deus, porque nós estamos renunciando por um objetivo muito maior. Nós estamos deixando aquilo que é velho por causa daquilo que vai ser sempre novo, e que é o céu que Cristo conquistou para a igreja e para cada um de nós. Veja o que o cardeal Ratzinger, quando ele foi questionado numa entrevista, o repórter perguntou para ele o seguinte: senhor cardeal, o que é para o prefeito da congregação da doutrina da fé, ele ainda era o prefeito, não era o papa ainda, as virtudes teologais? Quais são as virtudes teologais? Ô catequese. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança. O cardeal respondeu, e ele disse o seguinte: escuta, falando da esperança, o objeto da esperança do cristão não é um mundo melhor do futuro, mas sim a vida eterna. A expectativa de um mundo melhor não resolve nada, porque esse não é o nosso mundo. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Quem é discípulo de Jesus que está do seu lado, diga para ele: esse não é o nosso mundo. Diga para a pessoa que está do outro lado: esse não é o nosso mundo. Diga para quem está em casa agora, para as câmeras: esse não é o nosso mundo. Ah, está muito fraco, pode ser mais forte ainda, hein? Diga para quem está em casa: esse não é. Você está entendendo? Vai continuar o cardeal Ratzinger. E cada um tem o seu mundo, com a própria dimensão do presente. O mundo das gerações futuras será marcado pela liberdade dessas gerações, e só pode ser determinado por nós de modo muito limitado. Mas a vida eterna, vai dizer ele, é o meu futuro. Bate no peito e diga isso: a vida eterna é o meu futuro. Assuma isso agora para você. Quem aqui quer ir para o céu? Bata no peito e diga: a vida eterna, o céu, é o meu futuro. Por isso vale a pena, cristão. Por isso vale a pena, discípulo.
vale a pena. Vale a pena. Vale a pena estar aqui. Vale a pena renunciar àquilo que não nos edifica. Vale a pena assumir a nossa cruz. Vale a pena. Vale a pena seguir os passos de Jesus. Vale a pena deixar todas as coisas. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a vida eterna? Vale a pena. Diga mais uma vez para você aí. Nem precisa dizer forte, mas diga para o seu coração. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena seguir os passos de Jesus. Vale a pena caminhar com Jesus. Jesus, meus irmãos, Ele antecipa o céu, a ressurreição para Pedro, Tiago e João. E Ele quer antecipar essa ressurreição nessa experiência que nós estamos fazendo nesse fim de semana, a mim e a você. Ele quer nos levar a essa experiência concreta que vai marcar a nossa vida para sempre, que vai nos levar a tomar novas decisões, que vai nos levar a abandonar os pecados que ainda nós trazíamos, vinculados a nós, na nossa mochila. Quem aqui está acampado? Levanta a mão. Nós estamos fazendo essa experiência do acampamento. A barraca é a sua casa? Não, né? É nesses dias você vai dormir nela. Pouco, mas vai dormir. Mas o acampamento nos faz experimentar essa sensação desse transitório. Você está aqui por alguns dias, ficando nessa barraca por alguns dias, para nós entendermos que a nossa caminhada aqui, ela é só por um tempo. Falando aquilo que o cardeal Ratzinger disse, esse mundo não é o nosso mundo. Nós precisamos entender isso por essa experiência que nós estamos fazendo. Ele faz essa experiência com Pedro, Tiago e João, para que eles experimentassem o céu e não desanimassem quando a provação viesse. E veio, hein? E veio muito logo depois daquele momento. Depois Jesus vai levá-los, os mesmos, Pedro, Tiago e João, para o Horto das Oliveiras, naquela oração derradeira, quando ele se prostra diante do Pai, e ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Ele não renuncia à dor, o sofrimento, a angústia que ele estava vivendo ali. O que ele queria era fazer a vontade de Deus. Você é chamado, discípulo, a fazer a vontade de Deus. Diga comigo: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero experimentar concretamente na minha vida a sua vontade. Eu quero viver todos os dias na sua vontade. Realiza na minha vida, Jesus, a sua vontade, o seu querer. Eu quero experimentar tudo isso que o Senhor tem reservado para mim. A glória, os milagres, os sinais, os prodígios, as libertações, as curas. Mas eu não quero negar, Senhor, a cruz, quando ela bater a porta do meu coração. Eu quero permanecer fiel, fazendo um compromisso contigo, de fidelidade, a partir da palavra de Marcos 13:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Dá-me hoje, Senhor, o dom da perseverança. Dá-me hoje, Senhor, a capacidade de perseverar e de experimentar
concretamente a sua vontade na minha vida. Eu não quero desistir, Senhor. Eu quero ser fiel até o fim. Diga para o seu irmão que está do seu lado, positivamente, você vai ser fiel até o fim. Diga para a pessoa que está do outro lado, você vai ser fiel até o fim. Eu recebi essa semana, com todo respeito aos meus irmãos evangélicos, porque eu os amo, porque nós somos irmãos, nós não somos inimigos. Eu recebi uma carta de um pastor que abandonou o movimento evangélico. E veja o que ele escreveu. Eu fui no site dele para eu ver se aquilo não era uma mentira. E a carta estava lá no site dele. Ele diz o seguinte. Ele coloca toda a caminhada que ele fez. Ele foi um dia católico. Foi batizado na igreja católica, fez primeira comunhão. E ele trouxe uns questionamentos sobre os dogmas. E ele foi perguntar para um padre sobre os dogmas. E o padre virou as costas para ele e falou assim, cuidado com a contaminação protestante. E não ajudou ele a compreender os dogmas. E ele saiu da igreja e foi para uma outra denominação. Na família dele tem padres, freiras. E ele era o único, não sei o resto da família dele agora, mas ele era o único que tinha ido para uma igreja. Ele foi para esse lugar, chegou lá, ele não fez uma boa experiência, foi para uma outra realidade, foi batizado com o Espírito Santo, foi para uma outra realidade. Lá também ele sofreu uma realidade nesse lugar que ele estava, até ele chegar onde ele chegou, e hoje ele relata nessa carta porque ele estava abandonando o movimento evangélico. Não vamos generalizar, combinado? Mas é para nós refletirmos sobre a cruz. Ele vai dizer, vejo-me incapaz de tolerar que o evangelho se transforme em negócio, e o nome de Deus vire marca que vende bem. Não posso aceitar passivamente que tentem converter os cristãos em consumidores e a igreja em balcão de serviços religiosos. E ele continua, entendo que o movimento evangélico nacional se apequenou, não consegue vencer a tentação de lucrar como empresa. Recuso-me a continuar esmurrando as pontas das facas de uma religião que se amolda à Babilônia. E ele continua no ponto 2. Não consigo admirar a enorme maioria dos formadores de opinião do movimento, principalmente os que se valem da mídia. Conheço muitos de fora dos palcos e dos púlpitos, sei de histórias horrorosas, presenciei fatos inenarráveis e testemunhei decisões execráveis. Sou testemunha ocular de pastores que, depois de orar por gente sofrida e miserável, debocharam delas às gargalhadas. Horrorizei-me com um programa na CNN, em que algumas das maiores lideranças do mundo evangélico americano estavam apoiando a guerra do Iraque. Uma guerra diabólica e apoiada na busca desenfreada pelo petróleo. Ele continua, no momento em que o sal perde o seu sabor, para nada presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não desejo me sentir parte de uma igreja que perde credibilidade por priorizar a mensagem que promete prosperidade. Como conviver com uma religião que busca especializar-se na mecânica de preces poderosas? O que dizer de homens e mulheres que ensinam a virtude como um degrau para o sucesso? Não suporto conviver em ambientes onde se geram culpa e paranoia com o pretexto de ajudar as pessoas a reconhecerem a necessidade de Deus. Agora eu sinto necessidade de distanciar-me do movimento. Não tenho medo,
Depois de tantas rupturas, mantenho o coração sóbrio. As decepções não foram suficientes para azedar a minha alma, sequer fortes para roubar a minha fé. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Estou concretamente empolgado com as verdades bíblicas que revelam Jesus Cristo. E aumenta a minha vontade a cada dia de continuar ao lado de gente humana que ama o próximo. Sinto-me estranhamente atraído à beleza da vida. Não cesso de procurar mentores. Estou aberto a amigos que inspirem a minha alma. Sabe por quê? A igreja está há 2000 anos de pé, a igreja católica, porque ela nunca saiu da cruz de Cristo. Porque ela nunca deixou de pregar Cristo e Cristo crucificado. Vamos lá, no texto de São Paulo, que Deus nos livre disso aqui, de uma pregação da prosperidade, que Deus nos livre de fazer o nome de Jesus uma marca, que Deus nos livre como católicos, de nós nos entregarmos a essa sedução do diabo nessa teologia da prosperidade, mas que Deus nos faça homens e mulheres determinados em assumir a cruz de Cristo e a pagar um preço aqui nessa terra, pela fidelidade a esse Cristo, que primeiro nos amou lá na cruz e morreu por nós. Que nós sejamos cristãos autênticos, homens e mulheres autênticos que experimentaram um Deus fiel, que foi capaz de morrer por cada um de nós, dar a sua vida, que nós não neguemos a nossa cruz. Vai lá na carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23. Amém? 1 Coríntios 1, 23. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. De fato, irmãos, reparai em vós mesmos os chamados. Dá uma olhadinha para o chamado que está aí do seu lado, antes de você continuar lendo. Olha aí para o chamado que está aí do seu lado. Dá uma olhada. O discípulo. Fala, ei discípulo, hein? Ei discípulo, hein? Que bênção. De fato, irmãos, reparai, dá uma reparadinha mais uma vez nessa pessoa que está do seu lado. Olha direitinho para ela, para ele. Reparai em vós mesmos os chamados. Não há entre vós muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. Mas o que para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios. E o que para o mundo é fraqueza, Deus escolheu para envergonhar o que é forte. Leia isso para o seu irmão aí. Vou te dar uns minutos para você, uns segundos aqui para você ler. Diga para ele: de fato, irmão, reparai em você mesmo que é chamado. Não há no meio de nós muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. Mas o que para o mundo é loucura, Deus escolheu para envergonhar os sábios. E o que para o mundo é fraqueza, Deus escolheu para envergonhar o que é forte. Deus escolheu que no mundo não tem nome nem prestígio, aquilo que é nada, para assim mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. Assim ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. É graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o que se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para como está escrito: quem se gloria, glorie-se no... Diga bem forte isso: quem se gloria,
glorie-se no Senhor. Mais uma vez. Mais forte ainda, eu não te escutei. Mais forte ainda. Aplauda mais uma vez esse chamado que está aí do seu lado, que foi chamado para confundir o mundo, que foi chamado para que no dia da provação, quando chegar alguém e dizer para você: onde está o seu Deus? Você vai dizer para ele: antes de eu sofrer, por mim ele sofreu, e ele conquistou o céu para mim, e eu vou continuar fiel a ele, e eu não vou abandoná-lo no dia da provação, eu não vou abandoná-lo no dia da cruz, eu não vou abandoná-lo na hora da dor. É isso que Cristo está dizendo para os discípulos. Agora vocês estão enxergando com clareza? Mesmo assim, vocês ainda querem continuar meus discípulos? Jesus pergunta para você hoje. Mesmo assim, você quer continuar sendo discípulo de Jesus? Que eu posso testemunhar para você. Eu posso testemunhar para você que a vontade de Deus nos faz felizes mesmo na dor. Estar na vontade de Deus nos realiza mesmo na dor, mesmo na perseguição, mesmo na humilhação, mesmo na cruz, mesmo no sofrimento. A vontade de Deus nos faz felizes. Ainda posso lembrar, lá no ano de 2003, quando eu fui estudar teologia em Palmas, no Tocantins. Eu tinha um problema de varizes. Fui numa médica, ela me examinou e ela disse: você vai ter que fazer uma cirurgia de varizes. Eu tinha 26 anos. Falei: se é para fazer, vamos fazer. Fiz a cirurgia de varizes e houve um erro médico. 15 dias depois da minha cirurgia, eu tive uma trombose, uma embolia pulmonar e um infarto pulmonar. Fui para o hospital desenganado pelos médicos. E quando eu deitei naquela cama com uma dor imensa no peito, sem ar, desmaiando de dor, num primeiro momento, eu pensei em negar minha cruz. Eu disse para Jesus: depois que eu abandonei tudo, depois que eu abandonei a minha namorada, a minha família, eu deixei tudo, o meu emprego, a minha liberdade, entre aspas, a possibilidade de uma vida financeira bem-sucedida, para te seguir, para ser padre. Agora, no primeiro ano de teologia, o Senhor me permite viver uma situação dessa, e a médica disse que eu posso morrer a qualquer momento. E eu até brinquei ali no meu diálogo com Jesus, e eu falei para ele, lembrando Santa Teresa de Ávila: é por isso mesmo que o Senhor tem poucos amigos. Se o Senhor trata assim os seus amigos. Mas na mesma hora, eu deixei de enxergar embaçado para enxergar com clareza. E eu disse: não, Senhor, eu estou sendo muito injusto, eu estou sendo muito infiel ao Senhor. Muito obrigado por essa cruz, muito obrigado por essa dor. E pode ficar à vontade, se o Senhor quiser me levar seminarista, eu vou entrar no céu seminarista com um coração de sacerdote. Falei para ele, deixei ele livre. Piorei. Dom Alberto foi lá me dar unção dos enfermos, atender minha confissão, e disse para mim: aproveita cada segundo que você tiver de vida. Foi sincero. Que cada pessoa que entrar nesse lugar onde você está seja evangelizada.
Se Deus tiver um dia, evangelize durante esse dia. Se Deus te der 5 dias, que sejam 5 dias de testemunho, de evangelização. Mas se você sair dessa, aí você vai continuar evangelizando de uma outra maneira. Me deu a absolvição dos meus pecados, me deu a unção dos enfermos e disse para mim: estou indo para Roma, para um encontro com o Papa, mas o meu voo vai fazer uma conexão em Recife, e eu te ligo, tá? Para saber se você está bem. Se já morreu, você está vivo, né? Me ligou, eu falei: estou bem, estou aqui. Piorei, não teve mais recursos em Palmas, eu tive que ser transferido para o Hospital São Paulo. Lá em São Paulo, fiquei lá numa semi-UTI pulmonar. Uma noite, o meu amigo, irmão, mestre, diácono Nelsinho foi me visitar. Uma das coisas que eu mais sentia falta eram os meus irmãos de comunidade e de Jesus eucarístico. O diácono de Klesma chegou lá, né, de eu sozinho, acho que o índio já tinha morrido, né, o índio que estava do meu lado. Ele entrou, me abraçou, fez a celebração da palavra, me deu a comunhão, rezou para mim e me deu uma fita de uma pregação. Só se tem saudade do que é bom, né, Di? E naquela pregação eu chorei 1 hora. Os enfermeiros entravam, davam injeção, mediam a pressão, tirava a febre, e eu estou chorando. E isso, o que está acontecendo? Mas não, nada não. Você nunca tirou o sorriso do rosto aqui? Porque o Dom Alberto disse que eu tinha que evangelizar, né? Então, tá doendo? Fiz um exame dificílimo lá, chamado gasometria, que tinha que tirar a veia da artéria aqui no pulso. Eu sempre, quando eu penso na perseguição, eu ficava pensando, né? Será que se vier um perseguidor com uma agulha, eu vou ser capaz de não negar Jesus Cristo? Mas lá no hospital eu vi que eu vou ser capaz de ser fiel a Jesus. Era um residente, e ele foi tirar o sangue do meu pulso com uma agulha desse tamanho. Na hora que eu vi a agulha, eu já gelei. Coitado, mas ele não conseguia achar a minha veia, porque ele estava nervoso, eu era o primeiro. Aí ele enfiava, gelava, eu falava: tenta de novo, você vai conseguir. E cada agulhada que eu experimentava, eu oferecia o meu sofrimento, porque o meu sofrimento tinha sentido. Eu aceitei seguir Jesus Cristo e assumir a minha cruz. Eu aceitei a Jesus Cristo com tudo aquilo que Ele tinha para mim, com os milagres, com os sinais, com os prodígios, mas também com a cruz. E eu não podia negar a minha cruz naquela hora. Eu não podia negar aquilo que Ele estava me permitindo viver. E ali eu fiquei fiel a Jesus, querendo fazer a vontade de Deus. O Papa Bento XVI, ele disse o seguinte, numa das catequeses que ele fez na quarta-feira: todos os dias nós rezamos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isto é, reconhecemos que há uma vontade de Deus, diz o Papa, conosco e para nós. Uma vontade de Deus sobre a nossa vida, que deve tornar-se cada dia mais a referência da nossa vontade e do nosso ser. Além disso, diz o Papa, reconhecemos que é no céu que se cumpre a vontade de Deus. Segura mais uma vez na mão do seu irmão, balança a mão dele e diga: meu irmão, reconheça que é no céu que se cumpre a vontade de Deus. O Papa vai continuar, continua segurando na mão do seu irmão e diga com as palavras do Papa para esse seu irmão: e que a terra só se torna céu, lugar da presença do amor, da bondade, da verdade e da beleza divina, se nela se cumprir a vontade de Deus. Balança a mão do seu irmão e diga para ele: você vai experimentar o céu aqui na terra, se você viver a vontade de Deus.
aqui, o céu vai se manifestar na sua vida. Dê o melhor sorriso que você tiver para essa pessoa e diga para ela: meu irmão, não desista. Busque incansavelmente a vontade de Deus para a sua vida, mesmo que a vontade de Deus te custe muito. O nosso pastor, o Papa Bento XVI, afirma para você que se a vontade de Deus se manifestar na terra, o céu acontece nessa terra. Na sua vida, onde você estiver, balança a mão dele, diga para ele: não desista, não desista, continua firme. Segura aí na mão do seu irmão. Vai continuar o Papa. Devemos aprender a confiar-nos mais à providência divina, pedir a força de Deus para sairmos de nós mesmos e renovarmos o nosso sim, para repetirmos: seja feita a vossa vontade, para conformarmos a nossa vontade à sua, a de Deus. Feche um pouquinho os seus olhos, segurando na mão do seu irmão. Eu pergunto para você: você quer continuar sendo discípulo de Jesus? Responde aí para Jesus. Diga para Ele se você quer continuar sendo discípulo dEle. Diga: eu quero, Senhor, mesmo na cruz, mesmo na dor, mesmo na perseguição, mesmo na humilhação. Diga para Ele. Mesmo no sofrimento, mesmo nas perdas, nas enfermidades, eu quero. Diga agora, firmemente, diga agora: eu quero, eu vou permanecer fiel, eu não vou te abandonar, Senhor. O Senhor está se revelando inteiramente para mim hoje. Eu não vou te deixar, eu não vou me afastar nem um palmo da sua vontade, porque a sua vontade é o céu aqui na terra. Segurando forte na mão desse irmão, pede agora para Deus a fidelidade para esse irmão. Pede. Fala: Senhor, faz esse meu irmão fiel. Aqui no Monte Tabor, que ele entenda porque o Senhor o trouxe aqui na Canção Nova nesse carnaval. Vá pedindo agora para Deus que esse meu irmão entenda porque o Senhor o trouxe aqui nesse carnaval. Encha o coração desse meu irmão do desejo pela tua vontade. Enche o coração desse irmão do desejo da fidelidade. Enche o coração desse meu irmão da fé que ele precisa alimentar para que ele não abandone o caminho. Peça agora: Espírito Santo, faz essa obra-prima na vida desse meu irmão, desse discípulo. Faz na vida dele. Faz. Faz. Faz, Senhor. Diga isso: faz, Senhor. Continua segurando na mão do seu irmão. Agora olha para mim. Jesus no Monte Tabor, onde nós estamos, revelou aos discípulos o seguinte: na visão limitada que eles tinham do Messias, os valores do reino eterno de Deus são diferentes dos valores do mundo. Eles queriam o alívio para os seus problemas presentes, mas a libertação do pecado é muito mais importante do que a libertação do sofrimento físico ou da opressão política. Segura na mão do seu irmão, balança mais uma vez a mão dele e diga: seja fiel, mesmo na cruz, mesmo na dor. Eu quero convidar você por um instante a ficar de pé. Ajuda o seu irmão a levantar aí. Quero chamar o Rinaldo e o Samuel. Estão aí? Pode vir todo mundo, os músicos, para eles cantarem: vou assumir a minha cruz. Ergue os seus braços lá no alto.
Faz assim, em forma de cruz, ó. Cruz, Padre, hein? E diga: eu quero assumir, Senhor. Eu quero assumir, Senhor, o discipulado completo. Milagres, sinais, prodígios, ensinamento com autoridade, cruz com certeza de ressurreição. Agora feche os seus olhos e levanta o mais alto que você puder os seus braços e canta. Como o padre já falou, não tem outra direção. A única direção é a cruz de Cristo. Eu resolvi tomar um novo caminho. Não tem outra saída. Quero mudar de vida. Estou cansado de andar sem direção. Já decidi qual vai ser a solução. Hoje eu vou assumir a minha cruz. Vai ser pela força do sangue de Jesus. Quero estar repleto do Teu Espírito Santo. Daqui pra frente este vai ser o meu canto. Eu resolvi tomar um novo caminho. Não tem outra saída. Quero mudar de vida. Estou cansado de andar sem direção. Já decidi qual vai ser a solução. Hoje eu vou assumir a minha cruz. Vai ser pela força do sangue de Jesus. Quero estar repleto do Teu Espírito Santo. Daqui pra frente este vai ser o Pegue os seus braços e repita isso. Hoje eu vou assumir a minha cruz. Força, declara. Vai ser pela força do sangue de Jesus. Quero estar repleto, do Teu Espírito Santo. Do Teu Espírito Santo. Daqui pra frente, esse vai ser o meu canto. Ergue mais alto o seu braço e declara: hoje eu vou assumir a minha cruz. Vai ser pela força do sangue de Jesus. Quero estar repleto do Teu Espírito Santo. Daqui pra frente este vai ser o E deixa fluir dos seus lábios agora uma canção nova. Junto com o Rinaldo, Samuel, solta a sua voz na linguagem do Espírito. Para que esse Espírito Santo possa selar aquilo que agora nós determinamos em oração, com essa canção, a partir da revelação da palavra. Deixa fluir agora, deixa o Espírito Santo te convencer a esse caminho que Deus está nos chamando a fazer. Um caminho de clareza, de uma visão sobrenatural da vontade de Deus para nós, de uma visão do céu que Deus tem para cada um de nós. Por isso vale a pena não desistir, vale a pena continuar lutando, vale a pena assumir a cruz, vale a pena porque existe um céu, vale a pena a perseguição, a humilhação, vale a pena experimentar aquilo que Deus tem para nós aqui nessa terra, vale a pena porque essa terra é passageira, Deus tem o céu para nós. Então manifesta, Senhor, pelo dom do Seu Espírito na vida de cada um, de cada uma daqueles e daquelas que aqui estão e que oram conosco de casa.
que eles tenham a coragem de assumir esse caminho que o Senhor quer fazer com cada um deles. O caminho da cruz, o caminho da sua vontade, o caminho, Senhor, da sua verdade que se manifesta, de descobrir essa beleza da cruz, essa beleza que o sofrimento nos proporciona viver. Nós queremos experimentar, Senhor, da sua graça. Nós queremos, pela força do sangue precioso do Senhor, pela força do teu Espírito Santo, nós queremos assumir essa cruz. Coloca a mão no seu irmão que está do seu lado e que ele seja fortalecido agora pela sua oração, que ele seja fortalecido agora pelo seu clamor. Visita, Senhor, visita esse irmão agora, que ele tenha coragem de assumir a cruz, mas tendo a visão do céu, experimentando o Tabor como um pré-anúncio daquilo que vai ser a ressurreição, como uma motivação para que ele continue fiel, firme, até o fim. Faz na vida desse irmão essa obra. Não permita que esse irmão desista, que esse irmão fraqueje, que esse irmão volte atrás. Não permita, Senhor, porque estando repleto do teu Espírito Santo, na força da sua cruz, ele vai conseguir corresponder à sua vontade e o seu desígnio. E agora, mais uma vez, para terminar, canta com eles isso. Hoje eu vou assumir a minha cruz. Vai ser pela força do sangue de Jesus. Quero estar repleto do teu Espírito Santo. Daqui pra frente este vai ser o meu canto. Vocês com força. Hoje eu vou. Vai ser pela força do sangue de Jesus. Quero estar repleto do teu Espírito Santo. Daqui pra frente, este vai ser o meu canto. Mais uma vez, bem forte, todo mundo. Hoje eu assumir a minha cruz. Vai ser pela força. Quero estar repleto. Quero estar repleto do teu Espírito Santo. Daqui pra frente este vai ser o meu canto. Aplauda a decisão desse seu irmão. CançãoNovaPlay.com. Assine já.